Patrick fica ou sai do São Paulo? Isso só o tempo nos dirá. Por enquanto, a informação de José Edgar de Matos, do GE, é que a discussão com o técnico Rogério Ceni no intervalo do jogo contra o Fluminense no Brasileiro é um episódio superado por Patrick. Esse é o relato que o próprio jogador tem feito a pessoas próximas, a quem ele também diz que estará no elenco do São Paulo em 2023. O discurso é o mesmo de dirigentes do clube, que afirmam que não há intenção de negociar o meia, que foi um dos destaques da equipe na temporada e cujo contrato é válido até dezembro do ano que vem. O atrito aconteceu na antepenúltima rodada do Brasileiro, no duelo em que o São Paulo foi derrotado pelo Fluminense no Maracanã. Irritado ao ser avisado que seria substituído no intervalo, Patrick reagiu com palavrões e discutiu com Ceni, que mandou que ele deixasse o vestiário do time. O meia permaneceu e continuou falando, segundo contou o próprio treinador após o confronto seguinte contra o Inter. Nesse jogo, Patrick foi reserva e entrou no intervalo, decisão que, de acordo com Ceni, não teve relação com a discussão. O técnico afirmou que ambos conversaram, Patrick pediu desculpas ao grupo e à comissão técnica e tudo estava superado e resolvido. Dessa forma, Patrick deve se reapresentar a Ceni junto do restante do elenco no dia 14 de dezembro, quando terminam as férias dos jogadores do São Paulo. Vamos falar de um assunto importante, vamos falar de SAF. Muitos acreditam que para o São Paulo voltar a ser competitivo e brigar por títulos contra Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro, é preciso encontrar um parceiro forte e que seja capaz de financiar não só a dívida, como também os gastos atuais e futuros do clube no departamento de futebol. Neste sentido, fica a dúvida, porque o clube tricolor ainda não aderiu à Sociedade Anônima de Futebol, SAF, que já faz parte da vida recente do futebol brasileiro. Júlio Casares diz que o São Paulo é muito procurado por grupos interessados neste tipo de parceria, mas explica por que não houve avanço nesse sentido. O dirigente disse o seguinte em entrevista à ESPN, abre aspas, a SAF foi a salvação para alguns clubes que estavam em uma situação muito mais agonizante. O São Paulo tem uma dívida muito mais equilibrada. Nossa dívida tem viés de baixa, é equilibrada, controlada, administrada. Se o São Paulo lá na frente optar por uma SAF ou outras modalidades, estará com muito mais musculatura para negociar, fecha aspas. Casares ainda colocou porque entende que sob sua gestão já há melhoras consideráveis, tanto na questão financeira quanto na esportiva, dizendo o seguinte, uma coisa é negociar uma SAF estando literalmente quebrado. Você transfere aquela grande marca para um grupo empresarial. Se tivéssemos negociado a marca São Paulo há 2 anos, estaríamos com o Pires na mão. Hoje não. O São Paulo de 2021, que tinha oficial de justiça batendo na porta e 5 processos na FIFA, hoje não tem mais. O São Paulo de hoje tem um título paulista de 2021, 3 decisões de campeonato, 2 finais de Paulista e 1 de Sul-Americana, 1 semifinal de Copa do Brasil 2022 e contas equilibradas, com viés em baixa e reversão de um déficit de 3 dígitos. No fim de 2021, a atual gestão do São Paulo emendou um estudo feito por uma empresa terceirizada para levantar os aspectos positivos e negativos da transformação do clube em uma sociedade anônima. O assunto deve ser debatido nos próximos meses para entender o quanto uma transformação agora é viável e por quanto dinheiro seria possível negociar. Até lá, o São Paulo segue caminhando com dificuldades. Em 2022, o clube foi beneficiado na parte financeira por uma série de negociações de jogadores, muitos que sequer atuam mais no clube, caso de Antony, citado por Leco em entrevista à ESPN, e deve fechar com superávit pela primeira vez em muito tempo. O São Paulo fez proposta de empréstimo por Gabriel Poveda, atacante de 24 anos que pertence ao Alverca de Portugal, como soube a Goal. A oferta é para que o atleta assine contrato de empréstimo até o fim de 2023 e tenha os direitos econômicos fixados. O clube teria preferência e opção de compra ao término do vínculo. Os portugueses, no entanto, não gostariam de fazer o negócio nos moldes propostos. A ideia inicial do clube lusitano é que o atleta seja negociado em definitivo, conforme apurado pela reportagem. O tricolor paulista está à procura de mais um atacante para a próxima temporada
e vê Gabriel Poveda como nome interessante para ser reserva de Jonathan Calleri no Morumbi. O São Paulo não foi o único a demonstrar interesse no jogador de 24 anos. O Inter, que também está à procura de um camisa 9 e trata Pedro Raul como prioridade, fez uma consulta para checar a situação do jogador no mercado da bola, conforme apurado pela Goal. Não foi feita uma proposta ainda pelo atleta. Em 2022, o centroavante defendeu as cores do Sampaio Corrêa por empréstimo. No período, o atleta fez 52 partidas com 26 gols marcados e 2 assistências. Ele somou 3.834 minutos em campo pela equipe. Outro procurado foi Pedro Raul, atacante que pertence ao clube do Japão e defendeu as cores do Goiás na atual temporada. O clube asiático, contudo, quer entre 3,5 milhões de dólares, 19 milhões de reais, e 4 milhões de dólares, 21,7 milhões de reais, pela venda do atacante de 26 anos. O basquete tricolor ganhou do Bauru por 82-73 na última quinta-feira no ginásio do Morumbi pelo NBB. Com o resultado, o tricolor se mantém invicto em casa após 4 jogos. O São Paulo volta à quadra no dia 23 de novembro, próxima quarta-feira, às 19h30, para enfrentar o Caxias no ginásio do SESI, em Caxias do Sul. Na tarde de ontem, o São Paulo foi derrotado pelo Atlético Paranaense e se despediu da Copa Umbro Sub-14 nas quartas de final. O tricolor foi eliminado da competição nos pênaltis 2-3, após empate sem gols no tempo normal da partida, jogada no CT Gralha Azul, em Pato Branco, Paraná. Os São Paulinos se classificaram ao mata-mata do torneio após vitórias sobre Flamengo e Cuiabá, ambas por 2-0 na primeira fase. Além dos triunfos, o tricolor havia perdido para o Azures na estreia da disputa. O time juvenil disputou a Copa Vosso Canal, torneio jogado em Ourinhos, no interior paulista. Os garotos enfrentaram o PSTC na primeira partida, realizada quinta-feira, dia 17, e perderam por 2-0. Na manhã desta sexta, em jogo muito disputado, os tricolores foram superados pelo Red Bull Bragantino 4-3. Os salves de hoje são para Dilson de São Mateus e Messias de São Roque.